O programa Magna Vita está novamente em Portugal e novamente vamos falar sobre aviação comercial. E hoje, falando de aviação comercial, dentro de um ponto de união entre Brasil e Portugal. Importantes executivos brasileiros foram convidados para assumir a gestão da TAP Air Portugal, uma das mais tradicionais e respeitadas empresas aéreas internacionais da Europa. Trata-se do engenheiro Fernando Pinto, ex-presidente da Varig e hoje o administrador delegado da TAP, dentro de uma nomenclatura portuguesa, mas que significa o CEO, o comandante-chefe, o número 1, o executivo número 1 da TAP Air Portugal. Fernando, primeiro, a sua satisfação pessoal em ver não só o seu nome, mas o nome de uma equipe, como o Luiz da Gama Mó, o Torres e outros componentes, sendo convidados para assumir a gestão de uma empresa de aviação europeia. A sua realização pessoal em ver esse momento histórico, que eu reputo ser um momento histórico para o Brasil, porque é um reconhecimento externo à competência de técnicos brasileiros. Eu queria esse depoimento seu para começar o nosso programa. Eu acho que o mais importante é exatamente o reconhecimento, né, que a gente sente como brasileiro, formado no Brasil, que aprendeu muito dentro de empresa brasileira, de empresas brasileiras, e a gente ser reconhecido fora, ser convidado para trabalhar, para fazer um trabalho importante dentro de uma empresa que é extremamente tradicional dentro da Europa e que é, vamos dizer, motivo de orgulho para o povo português. Queria que você falasse agora com relação ao quadro, ao panorama da aviação comercial no mundo e de forma especial no mercado da Europa, já que com o mercado comum europeu, as operações no mercado europeu serão diferenciadas. É verdade, essa é a principal diferença que se tem. Nós precisamos até ter um certo curso de formação, de entendimento um pouco maior de várias questões relativas ao mercado comum. E a comunidade europeia hoje realmente é uma comunidade que tem livre mercado e que as empresas têm que ter uma capacidade de competir muito forte. A TAP se posiciona, vamos dizer, numa determinada posição geográfica da Europa, que por um lado tem vantagens, por outra desvantagens. A desvantagem às vezes é de não estando no coração, não poder fazer a distribuição. Mas por outro lado, a posição geográfica também lhe permite ser o principal ponto de acesso para a Europa, principalmente quando se fala de mercado sul-americano e mesmo uma excelente ligação quando se fala do mercado das Américas como um todo. Então ela tem uma posição geográfica importante e essa posição pode ser aproveitada muito bem como ponto de entrada para a Europa. Eu tive a oportunidade de conversar anteriormente, quando você ocupava a presidência da Varig, e falávamos exatamente sobre a questão da globalização, e falamos novamente na questão da globalização na aviação comercial, e de forma especial das alianças. E eu acredito que nenhuma outra atividade seja tão globalizada como a aviação comercial. Você acha que isso facilita muito a sua nova missão, você comandar uma empresa com bandeira europeia? Facilita, até porque acaba não sendo tanta novidade. A minha experiência anterior aqui no Brasil foi, obviamente, já dentro de uma aliança, iniciando uma aliança com empresas europeias, empresas asiáticas, empresas americanas, e o próprio dia a dia que tivemos dessa aliança, participação em vários dos projetos, e, enfim, toda aquela experiência adquirida nos faz hoje sentir dentro da Europa muito melhor, muito mais em casa. E isso nós vimos durante vários estágios que fizemos em várias áreas da Europa e principalmente andando por Bruxelas, entendendo todo o conceito, e vimos que efetivamente a nossa experiência naquela área nos ajudou muito. A mim, eu estou falando, e a todo o grupo que está me acompanhando nessa missão. Queria que você falasse agora com relação, já que você tem falado em grupo, falasse dessas pessoas que lhe acompanham nessa missão. São 4, com você são 4 executivos.
Isso foi uma decisão importante do governo português. Quando inicialmente fui convidado, eu levantei a hipótese de ter efetivamente uma grande força de mudança. E a grande força de mudança seria a existência de outros profissionais que poderiam me ajudar nessa área, nas áreas específicas. E eles foram apresentados e houve uma imediata aceitação pela alta qualidade, pela alta formação, enfim, pela experiência. Foi o Luiz da Gama Mor, né, que está me acompanhando aí em toda essa missão. Foi o Torres, o Manuel Torres, né, que participou de todo esse desenvolvimento de área de redes e tem um conhecimento realmente internacional nessa área. Foi quem ajudou a montar a aliança Star Alliance e tem um conhecimento profundo de todo o tráfego aéreo internacional. E também o Michael Connolly, figura que todos sabem foi, vamos dizer, fundamental dentro da equipe num momento de renovação da empresa onde eu trabalhava. Quer dizer, então, com uma equipe desse tipo, nós já começamos a colocar a TAP muito bem posicionada para competir. Quer dizer, existe já um know-how muito bom dentro da empresa, mas ele é acrescido, tá, de pessoas com experiência internacional, tá, em várias áreas, enfim. É uma grande virada, é um grande salto para a empresa e temos aí um trabalho importante pela frente, mas importante contando já com uma equipe que se conhece, que pode andar, que toca de ouvido, vamos dizer assim. Esse entrosamento, isso acelera um processo natural de acomodação e de conhecimento de equipe. Você acha que o impacto nisso na gestão da TAP passa a ser imediato, tendo uma equipe que se conhece pelos olhares, que sabe como cada um pensa e que, sobretudo, tem um trabalho entrosado? Sem dúvida nenhuma, o efeito já é muito maior. Tá? É um efeito multiplicador, né? A gente tem dito muito que veio somar para trabalhar em conjunto e tal. Eu sozinho teria um tempo muito maior para ter condições de efetivamente implantar determinadas experiências que são importantes. Tendo um grupo, isso realmente se multiplica, facilita tremendamente o trabalho e posso dizer que a nossa recepção, vamos dizer assim, na TAP foi excepcional e temos já tido uma boa experiência trabalhando em conjunto. A equipe começa a efetivamente já ser uma equipe bem maior, quer dizer, estamos trabalhando junto dentro da equipe TAP. Que você falasse agora sobre o endosso público dado pelo ministro Jorge Coelho, que cuida exatamente, que tem sob a sua responsabilidade a gestão da TAP, na apresentação feita à comunicação social aqui em Portugal, quando ele falou do desejo do governo em buscar uma gestão técnica e competente para a TAP. O ministro Jorge Coelho é uma liderança muito importante aqui em Portugal e ele tem ido com muita tenacidade a esse ponto. Ele quer fazer as empresas portuguesas competitivas e a TAP é um ponto extremamente importante. Ele reconhece que existe já um programa de desenvolvimento dentro da TAP que está andando, mas ele quer mais velocidade, quer mais agilidade e ele diz: vamos buscar os recursos aonde existe. E fez até essa seleção internacional, ele declarou isso inclusive, que pesquisou em várias áreas do mundo e acabou chegando aos nossos nomes. Quer dizer, então é muito importante ouvir isso, é muito importante saber que temos o apoio de uma figura extremamente importante dentro da política portuguesa e saber que com isso realmente temos condições de fazer o trabalho que nós queremos fazer. E é um trabalho, eu diria, apaixonante. Eu queria falar agora, Fernando, sobre a relação TAP-Brasil, que é uma relação histórica. A TAP chega a não ser vista como uma empresa estrangeira, até pelo carinho que o brasileiro tem
pelo povo português e pela sinergia que existe em termos de raiz histórica entre Brasil e Portugal. E nenhuma outra empresa de bandeira não brasileira atua em pontos tão diferentes do Brasil como a TAP vem atuando. Eu queria que você falasse, evidente, dos planos da TAP, começando com os planos da TAP para o mercado brasileiro. Isso é interessante. Eu cheguei, quando fui contactado pelo ministro Jorge Coelho, perguntei como é que seria a receptividade para o brasileiro aqui, ou para um grupo até de brasileiros. Ele olhou para mim e disse: Fernando Souza Pinto, esse nome é brasileiro? Eu não sabia, para mim parece português. Eu disse: é verdade. As suas raízes são portuguesas? São. Meus avós são portugueses, então, na realidade, eu tenho muita ligação aqui com esse país. E é verdade, o carinho com que nós fomos recebidos na TAP são países irmãos, a gente sente isso. E é a mesma coisa que a gente vê e que sente também. A TAP é uma empresa que está no coração dos brasileiros. É coisa que é inegável, tradição de muito tempo. Nós todos lembramos do voo da amizade, né? Que era o voo que era feito, até começou com Super Constellation, e era assim. Agora, dentro do Brasil, ou dentro do mercado internacional da TAP, o Brasil tem um destaque. Daqui de Portugal nós temos como destinos principais, obviamente o intra-europeu é muito importante, tem os destinos nos Estados Unidos, a África é muito importante também, e principalmente a parte de colônias, e o Brasil com um destaque grande. Na realidade, a TAP é a maior transportadora europeia para a América do Sul. Eu queria entrar nesses detalhes, mas com o Mor, que eu vou conversar ainda sobre isso, porque o Mor é o encarregado da área comercial e da TAP e tem essa visão estratégica do mercado. Mas eu queria colocar uma questão, que eu acho que o nosso programa e a rede CNT tem sido uma das raras, um dos raros espaços na televisão brasileira a bater constantemente e veemente nessa tecla. Eu sinto, e até isso foi alvo de uma série de entrevistas que realizamos aqui em Portugal, que o brasileiro desconhece muito a realidade portuguesa. O português conhece mais a nossa realidade, até porque ele é bombardeado pela televisão, através dessa telinha mágica, com telenovelas, ele tem um retrato do cotidiano brasileiro. Hoje, o grande número de estrangeiros, de portugueses que visitam o Brasil em termos de turismo é muito grande, e principalmente Portugal se posicionando como o maior parceiro comercial brasileiro. Nos últimos 2 anos, mais de 5 bilhões de dólares foram injetados na economia brasileira por empresas portuguesas. Você não acha, Fernando, que está na hora do brasileiro descobrir um Portugal moderno, um Portugal que hoje está inserido na comunidade comum europeia e principalmente um Portugal capaz de ser um grande parceiro comercial, como já está sendo o Brasil? Mais do que nunca. O brasileiro que não vem há muito tempo em Portugal, quando chega aqui se surpreende. Portugal teve um impulso de desenvolvimento nos últimos anos incrível. O fato de ter se integrado à comunidade europeia, de entrar numa dinâmica da economia europeia, trouxe um avanço imenso. E realmente surpreende a facilidade que se tem aqui de andar de norte a sul do país, todos os lados, mas se anda mais de norte a sul. É incrível, as estradas excelentes, acomodações, hotéis, muita construção. É um desenvolvimento assim incrível, não para. O brasileiro precisa conhecer mais o potencial da economia, o potencial de investimento que existe aqui é imenso e a vontade de investir no Brasil é maior ainda. Então, realmente é um parceiro que tem que ser cada vez mais considerado. E aí se vê, já como administrador da empresa, eu vejo que isso é um potencial imenso. Nós temos hoje 18 voos para o Brasil e 18 voos que cada vez mais começam a ter uma participação de uma classe executiva cada vez maior dentro dos voos. E
Aliás, esse é um bom produto que se oferece. A classe Navigator é uma classe excepcional como executivo e tem sido cada vez mais utilizada, até porque existe essa troca maior. Então, eu vejo que há um crescimento, vai haver, o crescimento é maior do que até se imaginava. E estamos prontos para ter um produto cada vez melhor para atender a isso. Fernando, eu queria finalizar a entrevista com você, essa parte da nossa conversa, eu vou conversar ainda com o Luiz Agamamor daqui a pouco, mas eu queria finalizar dentro do aspecto pessoal. Nós sabemos que existe, em termos de currículo, algumas referências que são indiscutíveis. Você foi presidente da RioSul, foi presidente da Varig, e fora desse cenário brasileiro você agora agrega o terceiro ponto, que é ser presidente da TAP. Aí o elemento coincidência não pode existir efetivamente. Eu queria que você falasse dentro do seu foro íntimo. Você está com quantos anos hoje? Você está com 51 anos, tendo num currículo com 3 presidências de importantes empresas aéreas. Esse posicionamento seu? Interessante porque para mim foi muito natural, não dizer que eu esperasse isso, mas no momento em que aconteceu, quer dizer, no início eu comecei a carreira, vamos dizer, de direção mesmo, comecei como diretor técnico da RioSul. A passagem para presidente da RioSul foi mais ou menos natural, foi uma passagem normal por aposentadoria do presidente. Depois eu fui chamado para a Varig 4 anos depois, até por tudo que aconteceu com a RioSul. A RioSul foi uma excepcional experiência e realmente as coisas aconteceram muito bem lá. Então fui para a Varig e me surpreendeu, não digo que não tenha me surpreendido de ser chamado para a Varig. E a experiência de 4 anos que eu tive ali na Varig foi muito boa. A Varig é uma grande escola, não? Foi, sem dúvida nenhuma. Ela é uma grande escola, aprendi tudo da minha carreira lá, muito da minha carreira lá. Mas eu diria que esses 4 anos foram uma imensa escola. Tá? Demos muito para a empresa, mas eu recebi muito como a realização. A realização que eu tive nesse tempo foi muito grande e principalmente a sensação de que cumpri o meu dever. Entrei, vi uma situação muito difícil, os próximos anos seriam muito difíceis, foram mais difíceis do que se esperava, porque teve guerras tarifárias, teve o problema da desvalorização cambial, que foi muito forte. E nós passamos por tudo isso e quando eu entreguei, quer dizer, completei um ciclo da minha administração, entreguei a empresa na situação excepcional em termos de condições primeiro, endividamento reduzido, condições de cumprir com tranquilidade os seus compromissos e já uma perspectiva de crescimento e desenvolvimento. Então completei o ciclo e entrega. É um orgulho. Agora vir para a TAP realmente é um novo desafio, uma nova, vamos dizer, posição nesse ciclo, tá? E a gente se sente interessante. Parece que nós estamos retornando em termos de idade. Eu me sinto mais jovem até para ter um novo desafio e começar tudo de novo. É bem interessante e vamos em frente. Eu acho que eu quero daqui a algum tempo estar contando a mesma história que eu contei agora sobre a Varig, eu quero estar contando sobre a TAP. Até porque as realizações foram muito concretas, não? O próprio posicionamento da Varig hoje está muito sólido, baseado no que foi alavancado. Mas eu queria finalizar, Fernando... Esse é um concorrente difícil para nós. Eu queria finalizar franqueando a CNT. Eu tive a oportunidade de, na véspera da sua despedida da Varig, que você saiu depois de ter feito um agradecimento no colégio eleitoral da Fundação, você foi aplaudido, a equipe toda, você saiu de cabeça erguida, sob aplausos de pé de todos os seus companheiros, e nós tivemos a oportunidade de fazer um programa que foi um retalho de várias entrevistas suas, culminando com a última homenagem sua realizada em Londres, quando você foi receber o título de Homem do Ano na Câmara, já que na Europa, quer dizer, já quase uma sinalização mística aí desse reconhecimento que a Europa daria à sua carreira. Eu gostaria que você mandasse a mensagem para o Brasil, para os seus milhares de amigos, ex-funcionários e principalmente para aquelas pessoas que
um dia sonham em ter na aviação comercial esse nível de reconhecimento. Você que começou em posições humildes dentro da própria Varig, teve uma ascensão paulatina, passo a passo, e hoje, com esse reconhecimento internacional, tem no seu exemplo, um exemplo não só para quem gosta de aviação, mas para o executivo brasileiro, para o jovem brasileiro que almeja abraçar com seriedade princípios e abraçar com seriedade convicções. Eu acho que você colocou alguns pontos importantes aí, a minha saída da Varig, como você falou, foi aplaudido e tal, mas o mais importante, eu acho que foi os amigos que eu deixei lá. Muito mais do que gerir uma empresa, eu acho que foi esse fato de conseguir fazer com que todos estivessem motivados com o trabalho. Tá? Isso foi uma coisa extremamente importante. E essa motivação foi pela realização, porque todos estavam realizando juntos aquilo. E agora, o mais importante, realmente, aí você colocou, é a gente sentir que o executivo brasileiro, o profissional brasileiro, é muito reconhecido. Ou até, vou dizer mais, o trabalho que se fez lá foi reconhecido aqui. Tá? Então, isso é muito importante. Os olhos do mundo estão olhando para o Brasil. Tá? Então, hoje, a chance que se tem de aproveitamento no exterior, o crescimento europeu é imenso. Tá? País como Portugal, hoje, tá, tem dificuldade, inclusive, de encontrar profissionais, tá, pela velocidade de crescimento. E o executivo brasileiro, estou falando na Europa, hoje é considerado um executivo de primeiríssima linha. Tá? Então, isso para nós é orgulho, e eu acho que é algo que vem acontecendo ao longo de muito tempo, de vários profissionais que já estiveram. Na aviação comercial, alguns já tinham tido, mas eu acho que realmente em posições desse tipo, esse grupo, e principalmente em grupo, é a primeira vez que acontece, mas eu acho que é a mostra de que é um novo mercado que se abre. Globalização definitiva. Globalização, é isso mesmo. Parabéns pelas suas novas funções e vamos estar, como sempre estivemos, não é uma raridade, o nosso programa está legitimado para essa entrevista, porque sempre estivemos em Portugal e sempre e essa posição de estar sempre presente em Portugal nos dá a oportunidade de avaliar a grandeza desse momento, principalmente a transcendência desse reconhecimento internacional, a competência de um executivo brasileiro, de um grupo brasileiro como o de vocês. Meus parabéns. Muito obrigado.